Bom, nosso teste 6 tem 3 questões, essencialmente. A primeira é a seguinte: a gente tem uma trombeta infinita e ela é construída assim: a gente pega f de x igual a 1 sobre x para x em zero infinito, faz o gráfico, né? E aí você tem aqui o gráfico de f de x igual a 1 sobre x, gira em torno do eixo do x, e tem uma coisa assim. A questão é olhar para a área e para o volume dessa trombeta. Bom, tem uma maneira simples, usando integral, aplica as fórmulas, né? Quer dizer, você pega, divide essa trombeta em pedacinhos assim, então cada seção dessa, se você for calcular o volume, você olha para essa área. Aqui você está no x, esse raio é 1 sobre x, então a área do disquinho é πr2, então π vezes 1 sobre x ao quadrado. Se você for calcular a área, então você vai ter que olhar para cada pedacinho aqui, né? E fazer o tronquinho de cone. Então aí aqui você vai pegar e vai fazer a integral de 1 até infinito de π vezes 1 sobre x2, que é a área da seção, dx. Bom, isso aqui é a derivada de menos 1 sobre x, então isso aqui vai dar menos π sobre x de 1 a infinito, e infinito dá zero, e 1 dá π, dá menos π, na verdade, então isso aqui vai dar 0 menos menos π, π. Π é o volume dessa coisa aqui. Já a área, você vai ter que abrir esse negocinho aqui, né? E aqui, vamos dizer, um cone, né? De raio, vamos dizer, não importa, mas aqui esse comprimento a gente vai tomar como 2π vezes 1 sobre x. E aqui a gente tem, importante observar que tem aqui uma alturinha ds que não é o dx. Aqui é o dx e aqui é o ds. Né? A relação é a seguinte, né? Você tem aqui x mais dx. Então aqui você tem 1 sobre x, aí você aproxima esse negocinho aqui pela tangente. Então aqui você tem dx, esse 1 sobre x aqui não importa, mas aqui você está aproximando pela derivada. Então, para esse dx aqui, que você caiu aqui, foi f' de x dx, que no caso é menos 1 sobre x2, que é essa
função é 1 sobre x, a derivada é menos 1 sobre x2. Então, esse tamanho, isso é esse daqui. Aqui você tem dx. Tinha um Pitágoras aqui, então você tem dx ao quadrado mais f' de x. Dx ao quadrado, que é 1 mais f' de x ao quadrado, dx ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, manipulando assim, você vai ter raiz quadrada, f' de x é menos 1 sobre x2. Então, aqui você vai ter 1 sobre x4 dx. Então, esse elemento aqui é isso aqui. Você vai fazer agora a integral de 1 até infinito de 2π vezes 1 sobre x, que é esse pedaço aqui, vezes raiz de 1 mais 1 sobre x4 dx. Aqui é uma situação legal porque tem uma integral aqui para calcular, mas você não precisa calcular essa integral para saber que ela é infinita, porque isso daqui é maior, isso aqui é maior que 1. Então, isso aqui é maior que 2π, integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx. E a gente sabe que essa integral é infinita. Então, você tem uma área infinita limitando um volume finito. Dá até para fazer uma brincadeira que é a seguinte. Vou deixar a questão para vocês. Ó. Imagina, bota essa trombeta aqui, virada assim, e enche ela de tinta. Enche de tinta, o volume é finito. Tá? Aí pega essa tinta, despeja aqui num balde, e agora pega uma brocha e pinta. Ora, o problema é que você tem uma quantidade finita de tinta para pintar uma área infinita. Não vai dar. Mas como é possível isso? Você encheu de tinta por dentro. Você pode até imaginar que quando você tirou, já ficou pintado por dentro. Pensa aí nessa questão. Vou passar para a questão 2. Questão 2. A questão 2 é a seguinte, você tem aqui um plano, outro plano, um vértice aqui, aí você tem aqui embaixo uma figura assim, em que você liga aqui e forma um cone. Esse vértice, se você passar assim, aqui ele está a uma altura H, e aqui ele tem uma altura H em relação... Aqui é o plano... Acho que tem essas... Então, questão que a gente tem que ter claro é o seguinte, esse cone, ele intercepta aqui uma outra área e acontece o seguinte, né? Pensa só, está aqui o plano alfa H, está aqui o plano alfa Hzinho. Qualquer linha que você trace aqui vai fazer dois triângulos. Ó. Um triângulo assim, outro triângulo assim. Então,
Esses triângulos são semelhantes. Ó. Tem aqui um ângulo comum, tem aqui um ângulo comum. Né? Então, se você tiver aqui Hzinho, Hzão, se você aqui tiver A e aqui tiver A, você tem A está para A, assim como Hzinho está para Hzão. Se você tiver aqui um B aqui, tiver um outro ponto aqui, mesma coisa, né? Quer dizer, se você pegar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, meio ruim, né? Aqui assim. A mesma, bom, agora essa figura aqui com esses dois aqui. Então, essa razão aqui, essa aqui você vai ter B, isso também vai ser B sobre B. E aí, como aqui você vai ter dois planos cortados assim, ó, aqui esse triângulo é semelhante, esse triângulo aqui é semelhante a esse. De maneira que aqui também, se você tiver C e C, isso também vai ser C sobre Czão. O fato é que é o seguinte, quer dizer, se você traçar um segmento qualquer aqui, ligar esse ponto e achar o segmento correspondente aqui embaixo, a razão entre esse e esse vai ser Hzinho sobre Hzão. Moral da história, se você pegar aqui esse cara, ladrilhar para fazer uma área, na hora que você projetar aqui assim, você aqui vai ter um ladrilhamento com o mesmo número de ladrilhos, não vou contar, não vou me esmerar aqui. E a razão entre cada lado, cada medida aqui, né, você vai ter ladrilhos semelhantes, por exemplo, aqui, sei lá, retângulos, paralelogramos, retângulo, paralelogramo, paralelogramo, e a razão entre as áreas vai ser o quadrado disso aqui. De maneira que qualquer aproximação que você faça dessa área aqui, quer dizer, aqui se você tiver a área SH, aqui SHzinho, né? SHzinho sobre SHzão, qualquer aproximação por dentro ou por fora dessa daqui vai estar numa relação, vai ter uma aproximação por dentro ou por fora aqui correspondente com a razão entre as áreas dada pelo quadrado disso aqui. De maneira que isso daqui vai dar Hzinho sobre Hzão ao quadrado. O interessante é o seguinte, a gente pode usar isso para deduzir a fórmula do volume do cone. Ou seja, pensando assim, ó, tem aqui um plano, tem aqui uma figura nesse plano. Figura F. Aí aqui você tem um vértice V, aquele perpendicular, tirando a perpendicular aqui, você tem a altura H. Traça o cone ligando cada ponto da figura F com V. Quer dizer, é um cone que a base dele não precisa ser circular. O V não precisa pingar aqui no meio de F, que eu nem sei onde está. Então você pode pegar um círculo, botar o vértice para cá, e ainda nem precisa ter um círculo, uma figura qualquer com vértice aqui.
Repara, se a gente tem essa área A e essa altura H aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó, cada fatia, né, que você fizer aqui na altura Hzinho medido assim. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem S de Hzinho igual a área A vezes Hzinho sobre Hzão ao quadrado. Ora, o volume do cone é integral de 0 a Hzão de S de Hzinho de Hzinho, tá certo? A gente soma os volumes, S de Hzinho de Hzinho é o volume da fatiazinha aqui. Somando isso tudo, bom, o que é isso? Isso daqui vai ser integral de 0 a H de Hzinho sobre Hzão ao quadrado A dH. Hzão e A são constantes conhecidas, então você vai ter A sobre Hzão, integral de 0 a H de Hzinho, que é Hzão ao quadrado, né? Hzinho ao quadrado, dH, primitiva disso. Isso é derivada de H ao cubo sobre 3. Então, isso aqui vai ser A, H ao cubo sobre H2 vezes 3, que é igual à área da base vezes a altura sobre 3. Vale para qualquer cone. Questão 3, 4 e 5. A figura é a seguinte, a gente tem uma esfera, uma casca esférica, mas vamos, assim, você tem aqui uma esfera, aqui o centro da esfera, ela tem um raio R, e aqui tem uma massa M, situada a uma distância aqui, que é um Rzinho. E supõe que essa casca tem uma massa M uniformemente distribuída. Quer dizer, a massa de qualquer pedacinho dessa esfera é proporcional à área da esfera. Então, a questão é saber o seguinte, pensando na gravitação, força da gravitação você é um corpo aqui de massa, uma partícula aqui, outra partícula aqui, que você é uma distância d, e aí você tem, vamos dizer, a força aqui é G, M1, M2, sobre d ao quadrado, apontando nessa direção. Então, cada pedacinho dessa esfera exerce sobre essa partícula aqui uma forcinha. Para ter a força total, a gente tem que integrar tudo. Então, qual é a força total exercida por essa casca, pensando, olha, só a casca, está oco aqui dentro. Depois a gente faz o caso cheio. Então, uma ideia importante aqui é você pensar assim, ó, pega aqui um pedaço assim, de maneira que aqui você tem uma distância D
constante em relação a esse ponto. Tá? Pegou aqui um plano perpendicular a essa reta ligando esse ponto ao centro da partícula, você tem isso. O que vai ter de interessante aqui? Ó? Cada pedacinho aqui vai exercer uma forcinha. Aqui assim, pedacinho de mesma massa vai exercer a mesma força aqui. Tem para cá, quer dizer, o negócio está assim. Observa que por simetria, cada forcinha assim, ela tem uma parte, vamos dizer, uma componente para cá e uma componente para cá. E ela tem uma irmã, gêmea, porém canhota, para o lado de cá, que tem essa mesma componente e a outra assim, de maneira que essas duas se cancelam. Então, no fim, eu vou ter todas essas forças aqui, mas, na verdade, cada força aqui só vai contar a componente de cá, que é essa força vezes o cosseno desse ângulo φ. Então, vamos pensar assim, esse pedacinho aqui, vamos ver qual é a massa dele. Essa massa, no final das contas, como todas têm a mesma componente aqui, essa massa vai ficar, vamos dizer, do lado de fora, quando eu penso nessa daqui. Quer dizer, ela vai ser uma massa que vai multiplicar essas coisas aqui. Só que, vamos dizer, para cada massa aqui, você vai ter uma força aqui, outra massa aqui, outra força aqui. Então, na verdade, você vai ter que integrar isso tudo. Bom, a gente tem que pegar a área desse negócio, porque a massa dessa fatiazinha é proporcional à área dela. Tem várias maneiras de fazer. Inclusive, eu fui fazer isso em casa, errei várias vezes, fiz várias besteiras. Mas a gente tem que escolher alguma variável. Uma ideia é caracterizar esse cara aqui por esse ângulo θ aqui. Você tem um ângulo θ. Ou outra maneira seria dizer, bom, vamos pegar esse tamanho x aqui. O θ tem uma vantagem que ele dá esse tamanhozinho aqui, né? Você tem um dθ aqui, e aí você tem r dθ aqui assim. Por outro lado, tem outras desvantagens. Vou usar o x aqui. De qualquer maneira, você pode modelar de diferentes maneiras. E, no fim, você acha uma integral para calcular. Se você fizer com x aqui, a gente vai ter essa área aqui, chamar ela de ds de x, né? Ela é um ds porque cada x tem um dszinho aqui. ds de x vai ter aqui, ó, aqui é r, x vai estar entre menos r e r, tá? Eu boto a origem aqui é menos r, aqui é mais r. Então, o ds de x vai ter ela vai abrir, como no caso do problema 1, né? Vai abrir um pedacinho de cone aqui. Esse cara daqui, esse comprimento aqui é o comprimento desse círculo aqui. Esse tamanho aqui, que aqui é R, aqui é X, aqui é triângulo retângulo, R2 menos X2, raiz quadrada. Então, você vai ter
2π R2 menos x2, raiz quadrada, vezes esse pedacinho aqui, que vai ser a mesma coisa que a gente fez na questão 1. Você pega aqui, o x está andando daqui para cá, então vamos dizer x mais dx, aqui você tem esse dx aqui, e esse cara daqui é a derivada dessa função, a função aqui é raiz de R2 menos x2, que dá essa altura aqui em função do x. Então, a derivada dela vai ser menos x sobre raiz de R2 menos x2. Né? Vai dar 1 sobre 2 raiz, esse negócio aqui, vezes a derivada que está aqui dentro, que é menos 2x, corta 2 com 2, é isso daqui. Então, a gente vai ter que colocar aqui, né, 1 mais, né, para fazer a hipotenusa aqui, né, a gente faz o quadrado do... Esse aqui vai ser isso vezes dx, né, que é a derivada vezes o dx que está aqui. A derivada diz justamente quanto esse cresce em relação a esse daqui. Então, se ela é essa, aqui cresceu dx, aqui cresce isso vezes dx. Então, eu vou botar o dx em evidência e vou ter 1 mais x2 sobre R2 menos x2, que é o quadrado desse daqui, raiz quadrada. Bom, mas isso daqui você bota aqui R2 menos x2 mais x2 sobre R2 menos x2, que vai dar R sobre raiz de R2 menos x2. Então, a gente vai botar isso aqui, lembrando, é só esse pedacinho. Agora tem o pedacinho aqui, é isso daqui, que é isso daqui. Então, ainda vezes o dx aqui, né? Então, vezes R dx sobre raiz de R2 menos x2, que cancela aqui. Aqui tem uma coisa semelhante, tem a coisa que a gente já comentou, não fiz, mas comentei, né? Que se você botar um cilindro aqui, esse volumezinho, aliás, essa áreazinha aqui, corresponde à área desse pedacinho de cilindro aqui. Por isso que você tem 2πr, que é o comprimento do círculo aqui assim, vezes dx. Quer dizer, o que a gente está provando, na verdade, né, que se você pegar um elemento de área aqui, né, pensando assim bota aqui o cilindro, um cilindro aqui assim. Aí você pega aqui o trecho entre dois paralelos, como se fosse a Terra. A área dessa região compreendida aqui, sobre a superfície, é igual à área desse cilindrozinho aqui, que tem 2πr, que é o comprimento disso aqui, vezes o dx, que é a altura aqui, que a gente acabou de ver nas contas. Tá? Então, o ds de x igual a 2πr dx. Repara que a área total, a gente agora calcula a área da esfera também. Né? A área da esfera
vai ser a integral do x de menos r até r. Lembrando que o nosso x está começando aqui em menos r, aqui é o zero, aqui é o r. Disso daqui, 2 πr dx, que é essa areazinha aqui. Isso aqui é uma constante. Então, dá 2πr vezes o comprimento do intervalo, que é 2r. Isso dá 4πr2. É a área total da esfera. Bom, moral da história. Se eu quiser a força total exercida aqui, eu vou ter que pegar cada seçãozinha dessa daqui, ver a massa dela. A massa dela é proporcional a isso daqui. Só que a área total é essa daqui. Então, na verdade, né, se eu tenho massa M, corresponde a 4πr2. Qual é a massa que corresponde ao meu pedacinho aqui, que tem 2πr dx? Bom, é uma regra de 3. Né? Essa areazinha é igual a 2πr dx sobre 4πr2, que é igual a 1 sobre 2r dx. Vezes, na verdade, m sobre 2r dx. Tá certo, né? Corta π com π, r com r. Bom, então essa daqui é a massa desse pedacinho aqui. Essa massa vai, na verdade, cada pedacinho dela vai dar uma forcinha aqui. No fim, só que cada forcinha eu vou pegar ela multiplicada pelo cosseno φ. Então, a forcinha, vamos dizer, a força, de ds de x, né? E a força que esse pedaço aqui vai exercer sobre esse negócio aqui vai ser a massa m sobre 2r dx vezes a massinha m aqui. Eu vou pegar só essa componente daqui. Ora, a força sem pegar essa componente, em cada pedaço aqui, eu teria que fazer 1 sobre D2. Seria pedacinho de massa, vezes o inverso do quadrado da distância. Só que ainda tem que multiplicar por cosseno φ. Quem é o cosseno φ? Cosseno φ é isso aqui. Ó, aqui é R, aqui é X. Aqui o X é negativo, se fosse positivo, era assim. Então, esse cara daqui é R mais X. Esse cara daqui está aqui, raiz de R2 menos X2. Então, D2, Pitágoras é o quadrado desse mais o quadrado desse. Então, D2 igual a R mais X ao quadrado mais R2 menos X2. Isso aqui vai me dar R pequeno ao quadrado mais R grande ao quadrado mais 2R pequeno X, e aqui tem um X2 que cancela com esse cara daqui.
cosseno φ é esse tamanho aqui, R mais X sobre D. Então, isso daqui vai ser igual a M sobre 2R. Isso aqui é constante, né? M é a massa total do negócio. Mzinho é a massa aqui. Agora, aqui a gente vai ter cosseno φ, que é R mais X sobre D, vezes D2 aqui embaixo, D3, dx. Isso daqui a gente vai ter que integrar de menos R a R, porque isso aqui, que eu, sem botar a cobrinha, seria a força correspondente a esse pedaço aqui. Agora a gente integra isso. Bom, tem que botar o D3 aqui. Então, o meu integrando, né, vai dar, isso aqui vai dar, quer dizer, vamos olhar só para essa integral aqui, né? Vai dar integral de menos R a R, de R mais X, sobre D3. Apaguei o D2 aqui, mas era R2 mais R grande 2, mais 2RX. Tá? Era raiz quadrada disso, elevou ao cubo, daí isso daqui, dx. Essa é a nossa integral. Eu confesso que quando eu fiz em casa, eu usei θ, caiu numa integral pior do que essa. Essa até consigo fazer, porque aqui dá para fazer uma integral por partes, ó, olhando assim, meio esquisito, mas a gente pode chamar isso aqui de U, né? E quer dizer, fazer U igual a R mais X, V' é igual a 1 sobre R2 mais R2 mais 2RX elevado a 3 meios. Por que é bom isso? Né? Porque isso vai me dar U' igual a 1 e V, ó, isso daqui, na verdade, ó, é R2 mais R2 mais 2Rzinho X elevado a menos 3 meios. Isso daqui veio quando eu derivei R2 mais R2 mais 2RX elevado a menos meio. Se eu derivar isso aqui, vai dar menos meio R2 mais R2 mais 2RX a menos 3 meios, vezes a derivada disso daqui em relação a x. Isso é D0, 0, aqui é 2R. Então, vai ser esse daqui, quando você derivar, esse daqui, quando você derivar, não dá esse, porque dá menos R vezes esse. Então, o V vai ser menos 1 sobre R vezes isso daqui. Né? Se eu botar menos 1 sobre R aqui, esse 2 cortou com esse 2, o menos corta, 1 sobre R corta com esse, então menos 1 sobre R, R2 mais R2 mais 2RX elevado a menos meio. Dessa vez eu escrevi antes de apagar. E aí, ótimo, porque olha só, a gente vai trocar essa integral aqui pela integral de U' V, que é a integral desse cara daqui. E esse aqui também a gente integra. Mas eu vou confessar para vocês que eu, na verdade, eu usei θ aqui, me enrolei, errei e tal, mas no fim eu cheguei a alguma coisa e tal. Aí eu olhei para a integral, tinha cosseno, seno, não sei o que lá, olhei, desanimado.
mas usei o meu método de integração favorito. Fui lá, joguei no calculador de integral e ele, pum, me deu a resposta. Depois eu vi que eu podia fazer assim, ficava mais fácil, eu consigo fazer mais facilmente. O fato é o seguinte, é que essa conta aqui, ela vale quando o Rzinho é maior que o Rzão, mas vale também quando o Rzinho é menor que o Rzão. Se eu botar o meu cara aqui, o Rzinho aqui, também é a mesma conta. E você chega na mesma coisa. E, de fato, aparecem coisas, termos do tipo aqui. Deixa eu copiar aqui o que eu achei no final dessa integral aqui. O que me deu essa história aqui? Me deu assim, menos 1 sobre Rzinho, aí você tem aqui R mais X sobre raiz de Rzinho ao quadrado mais Rzão ao quadrado mais 2 Rzinho X de menos R a R mais 1 sobre R2 raiz de, aliás, raiz de R2 mais R2 mais 2Rx. Não tenho certeza aqui se é isso mesmo. O fato, eu acho que tem uma outra. Tem uma mais. Vamos dizer, tem um termo assim, por exemplo, esquece isso aqui que eu não estou seguro. Quando você tem isso, imagina que, vamos dizer, você pode ter R mais R sobre isso daqui. Então, aqui você vai ter Rzinho ao quadrado. Isso daqui vai ser raiz de R2 mais R2 mais 2Rzão. Né? Então, isso daqui é R mais R ao quadrado, raiz de R mais R ao quadrado, R mais R. Aqui. Depois, menos, aí aqui você vai ter R menos R, e aqui você vai ter raiz de R2 mais R2 menos 2R. Que aqui é 1, e aqui você tem menos, aqui é R menos R, e aqui é raiz quadrada de... Aqui é que é interessante, porque quando o Rzinho é maior que Rzão, beleza, isso dá raiz, dá Rzinho menos Rzão. Dá 1 aqui, 1 menos 1 dá 0. Quando o Rzinho é menor que Rzão, aí você tem Rzão menos Rzinho, dá 2. Entendeu? Então, tem um resultado aqui que você faz a conta e depende do Rzinho ser maior que o Rzão, ou Rzinho menor que Rzão. Então, isso daqui, não vou fazer o detalhe todo, mas é isso. Você joga, inclusive, na hora que eu olhei o resultado, veio um resultado, aí ele não substituiu nos limites, porque justamente dependia de saber se o Rzinho era maior que o Rzão ou o Rzinho menor que o Rzão. O fato é que essa força aqui,
Dá G, Mzão, Mzinho, sobre R2, se Rzinho maior que Rzão. E dá zero. Então, isso aqui é um fato impressionante, assim, né? Até esse daqui você esperaria. Quer dizer, você tem uma esfera, bota uma partícula aqui fora, a esfera homogênea, e aí a atração gravitacional dessa esfera sobre essa partícula aqui é igual à atração gravitacional exercida por uma partícula que concentrasse toda a massa aqui. E aí, tudo bem. Mas se o cara estiver aqui dentro, aí a força, né, exercida por esses caras, elas todas se compensam e o resultado dá zero. Tem uma explicação para isso, mais ou menos assim, ó, que se você pega um cara aqui, você tem essa força aqui e essa força aqui. A força que esse pedaço aqui exerce sobre esse cara daqui é proporcional a essa área e inversamente proporcional a essa distância. Aqui você tem uma força proporcional a essa área e inversamente proporcional a essa distância. O problema é que essa áreazinha aqui e essa áreazinha aqui tem uma relação que justamente, vamos dizer, o produto dessa áreazinha pelo inverso do quadrado dessa distância vai dar igual ao produto dessa pelo inverso do quadrado da distância. Então, uma exerce uma força para cá, a outra exerce para cá e ela se cancela. Cada pedacinho aqui tem um pedacinho, irmão, uma coisa mais ou menos assim. Não vou jurar não, porque me lembrei que já fiz uma conta assim uma vez e deu uma coisa dessa. Mas e um erro que não pode cometer, hein? Você poderia dizer, claro, mas é porque aqui é o centro de massa. Não é verdade, então, por exemplo, esse exemplo aqui mostra, né, que quando você tem um sólido, né, a atração gravitacional que ele vai exercer sobre uma partícula é igual a que seria exercida concentrando a massa no centro de massa, uma partícula que tivesse toda a massa no centro de massa do sólido. Não é muito difícil ver, quer dizer, você pega duas bolotas aqui de mesma massa, o centro de massa está aqui no meio, se você botar uma partícula aqui pertinho dessa, a força para cá é pequenininha, para cá é grande, e quando esse cara vai se afastando, ele vai levando o centro de massa para lá, a parte da força para lá vai diminuindo, então a força que tinha aqui, ela vai, vamos dizer, vai ficando cada vez mais próxima daqui, não tem nada a ver com a força que seria exercida se concentrasse a massa das duas no centro de massa. Então, o fato de ser uma esfera aqui é fundamental. Isso resolve a questão 3, a questão 4, e a questão 5, né? Seria uma bola cheia. Quer dizer, imagina você ter uma bola aqui de massa M. Aliás, repara que você poderia ter uma densidade de massa com simetria esférica. Significa assim que a densidade de massa num ponto daqui seria a mesma qualquer ponto da esfera com esse mesmo raio R. Se eu pegar um ponto aqui, todos os pontos da esfera aqui de raio centro do cara com o mesmo raio aqui teriam a mesma densidade de massa. Então, pelo que a gente acabou de ver, se eu decompuser a bola em cascas esféricas, cada uma delas vai, né, vamos dizer, cada uma delas vai ter uma massa, vamos dizer assim, para cada R você tem uma densidade de massa dm
de R. Ou uma massa, não pensa densidade, uma massa dm de R. Então, o que a gente sabe? Que se eu pegar esse cara aqui com massa m, ela vai, a força que essa casquinha aqui vai exercer sobre essa aqui, vai ter, esse tamanho aqui é R, que não depende de ninguém aqui, né? Aqui. Tá? Não importa quem é esse cara, não vou chamar ele de R. Essa força aqui vai ser Gmzinho dm sobre R2. Ora, Gm sobre R2 é constante. Então, na hora que eu integrar, eu vou somar as massinhas de todas elas e eu vou ter a massa total. Então, eu vou ter Gmm sobre R2, onde M é a massa total aqui, que não a massa não está uniformemente distribuída, mas ela está uniformemente distribuída em cada casca. Então, também vale para o caso de uma bola assim. Eu não li, mas encontrei a referência que quem fez essa conta aqui foi o Newton. Deve ter sido, né? Bem na competência dele. Enfim, temos três probleminhas, com volume, força, área. E é isso.